Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao NerdBet, aposta esportiva, tudo maravilha rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para os palpites e análises prognóstico da rodada do dia 3 de maio de 2023, a nossa quarta-feira de Copa Libertadores e muito mais. E se você é novo aqui no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? E também para que vocês possam nos acompanhar e ver a nossa assertividade do dia a dia. Então já sabe, se ainda não me acompanha ou deseja ficar por dentro das nossas dicas extras como conteúdo exclusivo, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, link aí na descrição, e também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram totalmente grátis, focado em aposta esportiva. Lá vocês terão bilhete pronto, tripla, entradas ao vivo no futuro e muito mais. Então, link na descrição do vídeo se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, meu parceiro, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, nesta quarta-amanhã de Premier League, o jogo do Liverpool versus Fulham, início às 16 horas. A odd de momento paga 1,29 na vitória do Liverpool e na classificação Liverpool, quinto colocado com 56 pontos. O Fulham é o décimo colocado com 45 pontos. Atuando em casa, o Liverpool vem se recuperando aí daqueles maus jogos. É uma equipe que só perdeu uma vez atuando em seus domínios. 37 pontos em 16 jogos. E atuando fora de casa, o Fulham vem fazendo uma temporada regular. É o sétimo melhor visitante em 20 jogos. E em sequência individual, a equipe do Liverpool vem a 4 vitórias consecutivas, a 6 jogos sem derrotas, ou seja, 6 jogos de invencibilidade. A 5 jogos sofreu gol, em 5 jogos saiu mais de 2,5 gol e ambos marcam. E o Fulham, meu amigo, vem a 9 jogos sofrendo gol, em 7 de 9 saiu mais de 2,5. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, vem a 3 confrontos sem derrotas. O mais recente foi 2-2, vai ser um jogo interessante. O Liverpool vem a 4 vitórias consecutivas, querendo buscar a classificação dos 4 melhores colocados, aonde dá a vaga para a Liga dos Campeões da Europa. Tem chance, precisa vencer os próximos 5 jogos e, claro, torcer para tropeço aí do Manchester United ou do próprio Newcastle. Então, tem chances, mas é um pouco complicado a vida do poderoso Liverpool atuando em casa, o Liverpool do Mohamed Salah. Mas para essa partida não vou acreditar na vitória do Liverpool. Vou deixar aí um jogo para gols, mais de 2,5 gols, sendo bem usado, um jogo para ambos marca. Então será um jogo de gols, em minha visão, e a probabilidade fica a critério do apostador. Manchester City versus West Ham, início às 16 horas. A odd de momento paga 1,20 no triunfo do City, que é o atual líder com um ponto à frente do Arsenal, mas tem um jogo a menos ainda. E a equipe do West Ham é o 15º colocado com 34 pontos. A equipe do City, atuando em casa, faz a melhor campanha em 16 jogos, 43 pontos conquistados, 54 gols marcados, 16 gols sofridos. Em 16 jogos venceu 14, empatou 1 e perdeu apenas 1. E atuando fora, a equipe do West Ham não faz uma boa campanha, 16º colocado. Em sequência individual, o City vem a 13 vitórias consecutivas, a 17 jogos de invencibilidade. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais de 2,5. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca. Em 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. E o West Ham, em 5 dos jogos, saiu mais de 2,5. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marca, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos, vem a 3 confrontos sem derrotas diante do West Ham. Então é o City do Pep Guardiola, é o City do Haaland, é o City do De Bruyne, Foden, entre outros jogadores. Então, uma odd de 1,20 para botar em uma tripla, uma dupla, e um bilhete pronto e muito mais. Mas em tipo simples,
vou estar deixando uma vitória do Manchester City ainda ao intervalo. Então, casa vence ao intervalo. Também deixo um jogo para mais de 2,5 se você quiser ir na linha de gols. E também o Haaland para marcar a qualquer momento seria uma boa opção. Lembrando que o City já tem jogo aí, já tem a semifinal marcada para o próximo dia 9, ou seja, a próxima semana tem a semifinal, jogo de ida, Manchester City versus Real Madrid. O bicho vai pegar. Então, a princípio é isso e a nossa probabilidade é 3-1. Casa. Antes de partir para os jogos da La Liga, temos aí a grande decisão, a grande final da Copa do Nordeste, jogo de volta, início às 21 horas, entre Sport versus Ceará. Jogo de ida, o Ceará levou a melhor, venceu por um placar de 2-1. Só que vale ressaltar que muitas coisas mudaram daquele jogo para este. Por quê? A equipe do Sport estava disputando Copa do Brasil, Pernambucano, Brasileiro e Copa do Nordeste. O Sport não está mais disputando o Campeonato Pernambucano, é o atual campeão, passou de fase diante do Coritiba, está nas oitavas de finais e enfrentou a equipe do Novo Horizontino pela estreia e ficou no empate técnico em 0-0 com a equipe totalmente reserva. E o Ceará? O Ceará perdeu em casa diante do Guarani, isso custou a demissão do técnico Morínigo e foi ao mercado buscar um novo treinador, que atualmente é o Barrocas que já estreou pelo Brasileiro Série B, enfrentou o ABC fora de casa, venceu por um placar de 2-1. É uma equipe que conseguiu converter as chances de gol em gol. Então, é o primeiro jogo da equipe do Barrocas pela Copa do Nordeste como treinador. Está com a vantagem abaixo do braço. Venceu o primeiro jogo, precisa de apenas um empate para ficar com mais um título da Copa do Nordeste. E é um revanche interessante, pois em 2014, Sport e Ceará se enfrentaram por uma final da Copa do Nordeste. O primeiro jogo, o Sport Recife venceu pelo placar de 2-0 e no jogo de volta foi empate. Então, é que o Ceará pode fazer. Primeiro jogo venceu, precisa do empate. O Sport é uma equipe muito forte atuando em casa, mas não é uma equipe imbatível. Não há equipe imbatível no planeta Terra. Nem o Manchester City do Pep Guardiola é imbatível, porque às vezes cede uma zebrinha diante só Hamilton, Crystal Palace atuando em casa. Então não venha com essa que não tem equipe imbatível atuando em casa. Bom, o Sport vem a 3 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol e marcou gols aí, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8 e o Ceará vem a 9 jogos sofrendo gol, em 8 de 9 saiu mais de 2,5, em 7 de 9 saiu ambos marcas, em confronto direto. O Ceará, meu amigo, um dado interessante, o Ceará vem a 7 confrontos sem perder para o Sport dentro e fora de casa. Só para ter uma noção, nos últimos 2 foi na casa do Ceará, foi 2 vitórias do Ceará. Em 2021, o Ceará aplicou uma goleada de 4-0 no estádio da Ilha do Retiro. Então, para essa partida, claro, o Sport joga em casa, vai se tornar o favorito pelas casas de aposta, mas não vejo o Sport sendo campeão em cima do Ceará, como cravamos aí em outros canais a vitória do Ceará nos 2 primeiros confrontos, e aqui não vai ser diferente, é um jogo muito difícil. Vou acreditar em um duelo para poucos gols, menos de 3 gols e meio, e Ceará para ser campeão da Copa do Nordeste 2023. Então é isso. Sim! Continuando, vamos agora para a Espanha La Liga. E claro, uma possível probabilidade seria um 2-1 jogo aí, neste jogo de Sport versus Ceará. 2-1 fora. Vamos agora para a Espanha La Liga, o jogo do Atlético de Madrid versus Cádiz. Esse jogo tem início às 17 horas. O Madrid vem pagando uma odd de 1,30 e na classificação o Atlético de Madrid é o terceiro colocado com 66 pontos. Não tem chance, minha visão, não tem chance mais de tomar o título do Barcelona, mesmo que tenha chances matemáticas, eu não vejo mais essa possibilidade.
E a equipe do Cádiz é o 14º colocado com 35 pontos. Atuando em casa, a equipe do Atlético de Madrid tem 33 pontos. Em 16 jogos é o terceiro melhor mandante, com 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 31 gols marcados, 13 gols sofridos. E atuando fora de casa, o Cádiz faz a 14ª pior campanha em 15 jogos. Então, acredito que a equipe do Atlético de Madrid vai brigar até o fim, mas pela segunda colocação. Em minha visão, o Barça já é campeão, precisa apenas de 2 vitórias para ser campeão aí, com 4 rodadas de antecedência. Em sequência individual, a equipe do Atlético de Madrid sofreu gol nos últimos 6 jogos, em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols para o Cádiz, e em sequência individual aí geral, o confronto mais recente deu Cádiz 3-2 atuando em casa. É confronto para gols quando essas equipes se enfrentam, mas agora atuando em casa com o apoio da sua torcida, vejo o Atlético de Madrid vencendo o Cádiz, sim. Então vou com a dica, Ibeck é o favorito, casa vence, e também na linha de gols, mais de 1.5, probabilidade 3-1, casa. Vamos agora para a Itália Série A, uma rodada cheia aí do campeonato italiano, começando pelo Atalanta versus Spezia, início às 13 horas. A odd paga 1.36 na vitória do Atalanta. E na classificação, o Atalanta, 7º colocado com 55 pontos, Spezia, 18º colocada com 27 pontos. Ou seja, é aquele famoso jogo de 6 pontos, porque o Atalanta ainda vai brigar até o fim, tem chances matemáticas de até mesmo ficar com uma das vagas das 4 melhores colocações, que dá a possibilidade de entrar na fase de grupo da Liga dos Campeões. O Atalanta vai brigar contra Roma, Milan, Internacional e a própria Juventus, então tem chance. E Spezia vai brigar para não cair, vai brigar com Verona e o próprio Lecce, que está ali próximo, mas a equipe do Spezia nesse momento está no Z3. Atuando em casa, o Atalanta não faz uma boa campanha, está no meio de tabela, 10ª melhor campanha com 24 pontos em 15 jogos, é muito pouco. E a equipe do Spezia fora de casa faz uma temporada terrível também, tem uma das piores defesas atuando fora de casa. E em sequência individual, a Atalanta vem a 3 jogos de invencibilidade, em 5 dos últimos 6 saiu ambos marcam, em 4 de 5 a Atalanta foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo, e a Spezia vem a 6 jogos sem vitória. A Atalanta vem a 7 confrontos sem derrotas, o mais recente venceu 5-2. Para essa partida, meus amigos, vejo o Atalanta favoritaço, mas vou ficar no mercado para mais de 1.5 gols. Probabilidade 3-1, casa. Atuando em casa, a Juve faz a melhor campanha com 36 pontos, a mesma pontuação do Napoli e da Internazionale. E atuando fora de casa, o Lecce não faz uma boa campanha, é o 14º pior visitante. Em sequência individual, a Juve vem a 5 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 5, às 6 saiu menos que 3 gols, e também em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, e em 7 de 9 Lecce foi a primeira equipe a sofrer. A Juve vem a 5 confrontos sem derrotas, o mais recente foi 1-0 para a Juve. Para essa partida é um jogo que a Juve é a favorita, mas não passa por um bom momento. Então, diante desse mercado, vejo um jogo bem plausível para menos de 3,5 e também para mais de 1.5 gols. Probabilidade 2-0, casa. Vamos agora para o jogo do Verona versus Internazionale. Início às 16 horas. A odd paga 1.67 para a vitória da Inter, que na classificação é o 4º colocado com 57 pontos, e o Verona 17º com 27 pontos. Atuando em casa, Verona não faz uma boa campanha, 15º colocado com 20 pontos. Atuando fora de casa, a Internazionale faz a 9ª melhor campanha com 21 pontos. Em sequência individual, a Inter vem a 3 vitórias consecutivas, ambas as equipes vêm a 4 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 7 jogos, a Inter foi a primeira equipe a marcar e saiu ambos marca para o Verona. A Inter vem a 5 vitórias nos últimos 5 confrontos e a 20 confrontos de invencibilidade, mesmo atuando fora de casa. Vejo a Inter favorita. A Inter, que é a 4ª colocada, precisa vencer para se manter aí
no grupo dos melhores colocados. Então, para essa partida, vou optar no jogo para fora com empate anula, probabilidade 1-0 fora. Lazio versus Sassuolo, início às 16 horas. A odd paga 1,67 na vitória da Lazio, que é a vice-líder com 61 pontos. E a Lazio vai enfrentar Sassuolo, que é o 11º colocado com 43 pontos. Atuando em casa, Lazio faz a sexta melhor campanha com 30 pontos. E o Sassuolo não faz uma boa campanha fora de casa, 13º colocado como visitante. Em sequência individual, a Lazio, em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, Sassuolo sofreu nos últimos 4 confrontos. Nos 2 recentes deu Lazio. Lembrando que a Lazio, meu amigo, vem de uma derrota de 3-1 no clássico diante da Internazionale. Então, essa vice-liderança vai ser muito disputada. Vejo que o Napoli está se consagrando aí campeão desse campeonato italiano. Então, a disputa é pela essa segunda colocação e definindo aí os 4 melhores colocados. Então, para essa partida, vou optar no mercado para gols. Vou optar nesse mercado para mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o Milan versus Cremonese. Início às 16 horas. A odd paga 1,33 na vitória do Milan, que é o 5º colocado na classificação com 57 pontos. Cremonese é a 19ª colocada, vice-lanterna com 20 pontos. Atuando em casa, Milan faz a 4ª melhor campanha em 15 jogos, 33 pontos conquistados. Fora de casa, Cremonese não faz uma boa campanha, 17º colocado com 10 pontos em 16 jogos. Em sequência individual, a equipe do Milan vem a 6 jogos de invencibilidade. A 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E no confronto direto, o mais recente foi 0-0. O Milan, que é o 5º colocado, enfrentou o Napoli, primeiro colocado, venceu um clássico. Também eliminou o Napoli da Liga dos Campeões da Europa. E é o Milan que quer ficar entre os melhores colocados. Então, o Milan precisa vencer o Cremonese, tem time para isso, mas não mostrou isso no último confronto quando se enfrentaram. Então, vou dar aquela moral aí para essa equipe do Milan. No casa vence, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos agora para a Copa Libertadores, Grupo B. O jogo do Internacional versus Nacional do Uruguai, início às 19 horas. A odd de momento paga 1,50 na vitória do Inter, o Colorado, 7,0 para o Nacional e 3,80 para o empate. Na classificação, Nacional é o atual líder com 6 pontos e o Inter 4 pontos na vice-liderança. Em sequência individual, o Inter vem a 3 vitórias consecutivas e a equipe do Nacional vem a 4 vitórias consecutivas. Ambas as equipes vêm a 6 jogos de invencibilidade. Em 8 de 10 saiu ambos marca nos jogos do Inter. E em 5 dos últimos 6 jogos, o Nacional foi a primeira equipe a marcar. Nos 2 confrontos que tiveram à disposição, o Inter levou a melhor. O Inter que vem de uma vitória pelo Brasileiro em cima do Flamengo de virada 2-1. Depois venceu novamente em casa o Goiás. Então é o Internacional que quer vencer mais uma, atuando em casa com seu estádio lotado. Tem tudo para fazer a diferença. Tem o Pena, tem o Maurício, tem o Henrique. Então o Internacional pode vencer mais uma. Então vou com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o grupo C da Copa Libertadores. Barcelona do Equador versus Palmeiras, início às 21h30. A odd de momento paga 3,80 na vitória do Barcelona do Equador, 1,95 para os palmeirenses e 3,30 para o empate. Na classificação, o Palmeiras, muito diferente da temporada passada. Claro que teve a decisão do Campeonato Paulista diante do Alga Santa, teve que poupar os jogadores para estrear na Libertadores diante do Bolívar, levou a pior. Então, um grupo muito equilibrado, com todas as 4 equipes com 3 pontos. O Palmeiras, nesse momento, é o último colocado, porque saldo de gol, é uma equipe que sofreu 4 gols, marcou apenas 3, saiu atrás nos 2 primeiros jogos, diante do Bolívar. Diante do Bolívar, saiu na frente e sofreu a virada, e diante do Cerro, saiu atrás e aplicou a virada. Em sequência individual, o Barcelona do Equador vem a 5 jogos de invencibilidade, e a 3 jogos sofreu gol.
em 5 de 6 saiu mais de 2,5 e ambos marca. Já o Palmeiras, nos últimos 5 jogos, saiu ambos marca. Em 8 de 9 saiu mais de 2,5, sofreu gol nos últimos 6 a 6 jogos de invencibilidade. Lembrando que os dois confrontos que tiveram à disposição aí, o Palmeiras é uma vitória para cada lado. Então, é um jogo muito equilibrado, é um jogo muito difícil para o Palmeiras, atuando fora de casa. A equipe do Barcelona está em um bom momento, então para essa partida vou optar um mercado para poucos gols, menos de 3 gols e meio. E se for deixar uma dica bônus aí, eu deixo o Barcelona do Equador com empate como uma grande opção de mínimo possível zebra, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa Libertadores, Grupo G, Atlético Mineiro versus Aliança Lima, início às 21h30, a odd paga 1,22 na vitória do Galo, que na classificação 0 ponto, meu amigo, quarto colocado, é vencer ou vencer para o Galo doido, e a equipe do Aliança Lima é o primeiro colocado com 4 pontos, uma surpresa aí essa Aliança Lima na liderança, aonde que eu via que o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Libertad iria brigar pelas vagas, e o Aliança Lima ia ficar na última colocação. Não está acontecendo. O Aliança vem a 4 vitórias consecutivas, a 7 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E o Galo, em 5 de 6, saiu ambos marca. Não temos confronto recente entre essas equipes. O Galo que perdeu para o Atlético Paranaense na segunda rodada da Libertadores, mas já devolveu por um placar de 2-1 também pelo Brasileiro, venceu o Atlético Paranaense e chega aí querendo vencer para entrar de vez na briga. Então vou com a dica, casa vence, probabilidade 3-0 casa. Então, rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, quarta-feira de Copa Libertadores e de Copa Sul-Americana, Brasileiro e muito mais. Então, se ainda quer ficar por dentro das nossas dicas, ficar por dentro de nossos conteúdos ou dicas extra, então já sabe, nos segue lá no nosso Insta, NerdBets, estarei deixando o link na descrição. E também entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram, focado em aposta esportiva, com dicas exclusivas, totalmente 100% grátis, com bilhete pronto, tripla, dupla, múltipla e muito mais. Meu parceiro, link na descrição. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o nosso vídeo para geral. Se tem alguma dúvida ou tem sugestões de conteúdo, deixa nos comentários. E mais uma vez, compartilhe o nosso vídeo para geral, que agora iremos deixar aquele bilhete pronto ou aquela dupla, aquela múltipla, para que você possa montar o seu planejamento. Então, acredito que posso deixar aí de 2 a 3 bilhetes pronto. Então, a primeira opção será vitória do Atlético de Madrid para vencer, Manchester City para vencer, e vou estar deixando essa Internacional com empate anula. Então, mais uma vez, City, Atlético de Madrid e Internacional com empate anula é a nossa primeira opção de bilhete pronto, formado como tripla. A nossa segunda opção vai ser pelo campeonato italiano. Vamos fazer um mistão aí. Vou estar deixando Lazio e Sassuolo, mais de 1,5. Atalanta versus Spezia, mais de 2,5. E também podemos estar deixando aqui mais de 1,5 Atlético de Madrid versus Cádiz. Então, a tripla de over goals. E pela Copa Libertadores, vou estar deixando Internacional para vencer, Atlético Mineiro para vencer, e vou estar deixando Barcelona do Equador e Palmeiras menos de 3 gols e meio. Então, 3 triplas formadas com um bilhete pronto para que vocês possam faturar o green nesta quarta-feira. Então é isso, meu parceiro. Sem se esquecer, solta o dedo no like. Fui!